E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol sul-americano foi abalado por uma notícia que promete redefinir os rumos do esporte no continente. O Fundo Soberano do Catar, proprietário do Paris Saint-Germain, apresentou uma proposta bilionária para adquirir o Fluminense Futebol Clube. A proposta, que circula nos bastidores do futebol internacional, visa transformar o tricolor das Laranjeiras no PSG das Américas, elevando o clube a um novo patamar de competitividade e visibilidade global. O interesse do fundo catariano não é apenas financeiro, há uma admiração genuína pela história centenária do Fluminense, sua tradição de revelar talentos e sua base apaixonada de torcedores. A proposta inclui investimentos massivos em infraestrutura, categorias de base e contratações de peso, com o objetivo de colocar o clube carioca entre os principais do mundo. Atualmente, o Fluminense vive um momento promissor. Sob o comando de Renato Gaúcho, o time ocupa a quinta posição no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados em 11 rodadas, demonstrando um futebol consistente e competitivo. Na Copa do Brasil, o tricolor avançou às oitavas de final e enfrentará o Internacional, com os jogos previstos para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto. Além disso, na Copa Sul-Americana, o Fluminense garantiu vaga direta nas oitavas de final, após liderar seu grupo na fase inicial. A proposta do Fundo Soberano prevê a construção de um centro de treinamento de última geração, a modernização do Estádio das Laranjeiras e a contratação de jogadores de renome internacional. Especula-se que nomes como Neymar e outros astros do futebol mundial estejam na mira do novo projeto, visando não apenas o sucesso esportivo, mas também o fortalecimento da marca Fluminense no cenário global. A diretoria do Fluminense, liderada pelo presidente Mário Bittencourt, está analisando cuidadosamente a proposta. Há um entendimento de que a entrada de um investidor desse porte poderia garantir a sustentabilidade financeira do clube a longo prazo, além de proporcionar condições para competir de igual para igual com os gigantes europeus. A torcida tricolor, conhecida por sua paixão e fidelidade, está dividida. Enquanto alguns veem a proposta como uma oportunidade única de crescimento e modernização, outros temem que a identidade e os valores do clube sejam comprometidos. Debates acalorados tomam conta das redes sociais e das arquibancadas, refletindo a importância e a complexidade da decisão que está por vir. No cenário esportivo, a possível aquisição do Fluminense pelo fundo catariano poderia desencadear uma revolução no futebol sul-americano. Com recursos financeiros comparáveis aos dos maiores clubes europeus, o tricolor teria condições de reter seus talentos, atrair estrelas internacionais e disputar títulos continentais e mundiais com mais frequência. Além disso, a parceria poderia fortalecer as categorias de base do clube, tradicionalmente reconhecidas por revelar craques como Thiago Silva, Marcelo e Richarlison. Com investimentos em tecnologia e infraestrutura, o Fluminense poderia se tornar um polo formador de talentos de nível mundial, consolidando-se como referência no desenvolvimento de jovens atletas. No aspecto institucional, a entrada do Fundo Soberano traria uma nova governança ao clube, com práticas de gestão modernas e profissionais. Isso incluiria a implementação de modelos de compliance, auditoria e transparência, alinhando o Fluminense às melhores práticas internacionais e fortalecendo sua imagem perante patrocinadores e parceiros comerciais. A proposta também contempla ações sociais e comunitárias, com investimentos em projetos educacionais e esportivos nas comunidades do Rio de Janeiro. O objetivo é utilizar o futebol como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social, reforçando o papel do Fluminense como agente transformador na sociedade. No campo esportivo, a expectativa é que o Fluminense se torne um dos protagonistas do futebol mundial. Com um elenco estrelado, estrutura de ponta e gestão profissional, o clube teria condições de disputar e vencer competições como a Copa Libertadores, o Mundial de Clubes e até mesmo atrair amistosos e torneios internacionais para o Brasil. A possível aquisição também impactaria o mercado de transferências, com o Fluminense se tornando um destino atrativo para jogadores de alto nível que desejam atuar na América do Sul. Isso poderia elevar o nível técnico do futebol brasileiro e aumentar a competitividade das competições nacionais e continentais. No entanto, desafios e resistências são esperados.
A adaptação à nova realidade exigirá mudanças culturais e estruturais dentro do clube, além de uma gestão cuidadosa para preservar a identidade e os valores que fazem do Fluminense um clube único. A transparência e o diálogo com a torcida serão fundamentais nesse processo. A proposta do Fundo Soberano do Catar representa uma encruzilhada na história do Fluminense. A decisão que será tomada nos próximos meses terá repercussões profundas e duradouras, não apenas para o clube, mas para todo o futebol sul-americano. O mundo observa atentamente os desdobramentos dessa negociação, que pode inaugurar uma nova era no esporte do continente. Enquanto isso, o Fluminense segue sua trajetória nas competições de 2025, com foco e determinação. A equipe comandada por Renato Gaúcho busca consolidar seu bom momento e conquistar títulos, mantendo viva a chama da esperança e da paixão que move milhões de torcedores tricolores ao redor do mundo. A notícia da proposta bilionária feita pelo dono do PSG ao Fluminense não repercutiu apenas nos bastidores do clube. Canais internacionais, como emissoras da Europa e do Oriente Médio, passaram a repercutir o interesse do fundo qatariano em transformar o tricolor carioca em um projeto global, nos moldes do Manchester City com o Grupo City. Para muitos especialistas, o Fluminense pode se tornar o epicentro de uma revolução no futebol sul-americano. No Brasil, outros clubes passaram a observar com atenção os movimentos em Laranjeiras. A possibilidade de um rival ter aporte financeiro quase ilimitado causa preocupação nas diretorias de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que hoje lideram o cenário nacional em estrutura e orçamento. Uma eventual confirmação da negociação mudaria drasticamente a balança de poder no futebol brasileiro, exigindo adaptações estratégicas dos adversários diretos. Do ponto de vista político, a proposta também reacendeu o debate sobre a regulamentação da Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Embora o Fluminense ainda não tenha aderido formalmente ao modelo, o aporte de um investidor internacional nesse nível pode acelerar o processo e inspirar outras agremiações tradicionais a seguirem o mesmo caminho. Parlamentares, economistas e dirigentes da CBF já discutem os impactos dessa transformação. Nas arquibancadas, a movimentação é intensa. Torcedores organizam manifestações, tanto de apoio quanto de questionamento ao possível acordo. Para alguns, trata-se de uma chance de reconstruir o clube e devolvê-lo ao topo do futebol mundial. Para outros, é o risco de ver a alma tricolor ser substituída por interesses comerciais estrangeiros, distantes das raízes e tradições que moldaram o Fluminense ao longo de mais de 120 anos. O técnico Renato Gaúcho, símbolo da nova fase do clube, tem evitado comentar diretamente sobre a negociação, mas nos bastidores tem reforçado à diretoria a necessidade de garantir que o projeto esportivo permaneça no centro das decisões. O treinador, que já conquistou títulos importantes no futebol brasileiro, vê com bons olhos a possibilidade de comandar uma equipe com estrutura europeia, mas sem abrir mão do estilo ofensivo que caracteriza o Fluminense. Já os jogadores vivem uma mistura de expectativa e incerteza. Parte do elenco atual vê a chegada de novos investidores como uma oportunidade de alavancar a carreira, seja com visibilidade internacional, seja com premiações mais robustas. Outros temem pela perda de espaço com a eventual chegada de nomes de peso vindos da Europa, o que poderia gerar um efeito dominó no vestiário. O nome PSG das Américas ganhou força nos corredores do clube e passou a ser usado internamente como símbolo do novo projeto. A ideia dos investidores é que o Fluminense se torne uma marca internacional, com presença em torneios amistosos na Ásia e nos Estados Unidos, lançamentos de uniformes exclusivos e intercâmbio de jogadores e profissionais com o próprio Paris Saint-Germain. Os patrocinadores atuais do Fluminense também foram acionados para reuniões de alinhamento. As empresas querem entender como suas marcas serão inseridas no novo modelo de negócio, quais serão os impactos na exposição de mídia e, principalmente, como garantir que o vínculo emocional com a torcida seja preservado, mesmo em meio à reestruturação. Entre os conselheiros do clube, o clima é de tensão. A negociação divide opiniões, e reuniões extraordinárias têm sido convocadas para debater os termos do possível acordo. Alguns nomes históricos do clube se manifestaram publicamente, pedindo cautela e exigindo garantias formais de que a alma do Fluminense não será entregue a interesses exclusivamente financeiros. Enquanto isso, os torcedores seguem alimentando teorias e vazamentos nas redes sociais. Imagens de possíveis camisas inspiradas no PSG,
especulações sobre craques sendo oferecidos ao clube e até a possibilidade de um amistoso simbólico entre Fluminense e Paris Saint-Germain no Maracanã circulam com força, deixando a torcida em estado de euforia e ansiedade. O cronograma da negociação, embora não oficialmente divulgado, aponta para um desfecho entre os meses de julho e agosto. As próximas semanas serão decisivas para que a diretoria do Fluminense bata o martelo e defina se o clube abrirá as portas para um projeto de proporções nunca antes vistas no futebol sul-americano. Caso a proposta seja aprovada, o Fluminense não apenas mudará sua realidade, mas poderá também inspirar uma nova mentalidade em clubes tradicionais da América Latina. O modelo de gestão compartilhada com investidores internacionais tende a se consolidar como tendência irreversível no futebol moderno, exigindo dos clubes históricos uma reinvenção em todos os níveis. A pergunta que ecoa em cada canto das Laranjeiras, nos bares do Rio de Janeiro e nos grupos de WhatsApp da torcida é clara: o Fluminense está pronto para dar esse salto histórico? A resposta, seja qual for, marcará um divisor de águas na trajetória de um dos clubes mais emblemáticos do futebol brasileiro. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Em meio a esse turbilhão de emoções, análises e projeções, o Fluminense segue sua rotina de treinos, jogos e compromissos como se o mundo não estivesse prestes a virar de cabeça para baixo. A comissão técnica tenta blindar os jogadores do frenesi externo, mas é impossível ignorar o fato de que o clube está à beira de um capítulo inédito e histórico em sua existência. A cada dia que passa, os bastidores fervem com reuniões, ligações e documentos sendo redigidos em sigilo absoluto. A diretoria, ciente da responsabilidade histórica que carrega, trabalha com cautela e prudência. Mário Bittencourt e sua equipe jurídica estão em constante contato com representantes do Fundo Soberano, ajustando cláusulas e definindo salvaguardas para garantir que, mesmo diante de uma possível venda, o Fluminense mantenha viva sua essência, sua camisa, seu hino e sua alma. O projeto é ambicioso, mas há um esforço para que não se perca o elo com o passado glorioso do clube. Caso a negociação seja concretizada, o Fluminense passará a ser o primeiro clube sul-americano com investimento direto de um fundo soberano com histórico de sucesso no futebol europeu. O paralelo com o PSG não é apenas simbólico. Os investidores pretendem implementar no Rio de Janeiro o mesmo modelo de excelência esportiva, marketing agressivo e expansão de marca que transformou o clube francês em potência global. A previsão é que, em um prazo de 3 anos, o Fluminense atinja um patamar inédito de valorização, tanto esportiva quanto comercial. Estão nos planos a ampliação da base de torcedores internacionais, transmissões exclusivas em plataformas digitais e até a criação de uma rede de escolinhas com a marca do clube em diversos países da América Latina, África e Ásia. Tudo isso com a chancela de uma gestão profissional, eficiente e focada em resultados. No campo esportivo, o objetivo traçado pelos investidores é claro: transformar o Fluminense em um protagonista frequente das finais da Copa Libertadores e disputar de forma recorrente o Mundial de Clubes, tornando-se referência de excelência e competitividade fora do eixo Europa-Ásia. Para isso, haverá um planejamento estratégico com metas, contratações pontuais e intercâmbio de metodologias com centros de excelência já utilizados pelo PSG. Porém, mesmo diante de um futuro aparentemente brilhante, paira sobre o ambiente tricolor a sombra da dúvida: será possível conciliar o romantismo do futebol brasileiro com a lógica impessoal do capital estrangeiro? A mística das Laranjeiras, os ídolos eternizados, o gol de barriga, a máquina tricolor, os heróis da base, tudo isso terá espaço no novo Fluminense ou ficará para trás como relíquias de um passado glorioso? O desafio é imenso. Mais do que cifras, estruturas e promessas, o que está em jogo é a identidade de uma instituição que resiste há mais de um século, mesmo em tempos difíceis, graças ao amor incondicional de sua torcida. O PSG das Américas pode ser o futuro. Mas a alma tricolor, essa que pulsa forte em cada canto do Maracanã, jamais poderá ser vendida. Assim, o Fluminense se vê entre o passado e o futuro. Entre a glória conquistada com suor e o sonho embalado por cifras. Entre a tradição e a revolução. Entre a Laranjeiras e Doha. Um clube que, ao longo da história, sempre soube renascer. E agora,
diante do maior desafio de sua existência, se prepara para escrever o capítulo mais ousado de todos. Se a proposta será aceita, se os torcedores abraçarão essa nova era, se os títulos virão em cascata, ninguém pode prever. Mas uma coisa é certa, o Fluminense não será mais o mesmo. E o futebol brasileiro, também não. Porque quando um gigante acorda com o apoio de um império, o mundo presta atenção. E o mundo, agora, olha para as Laranjeiras. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.